Boa noite. Hoje é dia 12 de abril de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou gravando essa aula, pois a minha turma é multisseriada de 8º/6º e hoje a gente teve alguns eventos na escola e não deu tempo de eu revezar com o 8º ano a explicação. Então eu optei por terminar a explicação do 8º, combinei com meus alunos que eu chegaria em casa e ia gravar a correção do 9º, do resto da tarefa São Paulo do 9º, para que eles possam estudar para a nossa prova. Então essa correção está sendo gravada, vai ser postada no canal do youtube.com/ricardohenke, onde todos os alunos vão receber o link dessa aula e eles poderão estudar para a prova da semana que vem, que é a prova impressa, que vai estar relacionada aos exercícios da tarefa São Paulo. A tarefa São Paulo, por sua vez, é relacionada ao material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Hoje vamos fazer a correção da aula 9 até a 18. Lembrando que as aulas que eram do Matific, além de não ter tarefa, a gente não tem essa plataforma. Por ser multisseriado, a gente não pode acessar essa plataforma. Dando início, então, aula número 9. Ordenando frações na reta numérica, parte 2. Exercício número 1. Sabendo que a reta abaixo foi dividida em partes iguais, qual é o número que representa a letra A? Bom, ela foi dividida em partes iguais. Primeira coisa, eu tenho que descobrir de quantos em quantos cada intervalo vale quantos. Geralmente, a gente sabe que cada intervalo vale 1. Se você for ver, ó lá, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, onde era para ser 8 está 64. Então isso aqui pode me ajudar numa coisa. Onde era para ser 8 tradicionalmente está 64. Então eu posso pegar o 64 e dividir em 8 partes, porque esse 64 foi dividido em 8 partes, dividido por 8. Quem vezes 8 dá 64? É o 8. 8 vezes 8, 64. Quer dizer que cada intervalo desse tem um tamanho de 8 unidades. Então não é 0, 1, 2, 3. Vai ser, cada um tem 8 de intervalo. 0 com mais 8, 8. 8 com mais 8, 16. Já achei a resposta. 16. Ah, mas eu estou na dúvida. Será que é isso mesmo? A gente pode continuar vendo para ver se vai chegar no 64 lá. 16 mais 8, 24. 24 com mais 8, 32. 32 com mais 8, 40. 40 com mais 8, 48. 48 com mais 8, 56. 56 com mais 8, 64. Aí, então comprovado. O ponto A vale 16. Então aqui no caso, letra D. Exercício número 2. O ponto em azul é representado por qual fração? De acordo com a reta numérica. A seguir, mesmo procedimento. Pensa comigo. Eu tenho que descobrir qual é o valor do intervalo que tem em cada um aqui. Primeiro, para eu descobrir o decimal. Eu coloquei qual fração, tá estranho, né? O ponto azul é representado por qual fração? De acordo com a reta numérica a seguir. E ele está em decimal, mas tudo bem, a gente vai achar o valor em decimal então. Então, pensa comigo, se ele fosse de 1 em 1, 2,1, 2,8, 2,9, 3,0, 3,1, 3,2. Repararam que não foi isso? Então, um procedimento que eu posso fazer é o seguinte: daqui até aqui, quantos que tem de diferença? Né? A gente vai fazer 42, que é o maior, menos 27. Aí, 2 que tira 7, não dá, empresta do vizinho. 3. 12 que tira 7, 12 falta quantos para chegar no 7? 12. Não, desculpe, 7 falta quantos para chegar no 12? 7. 8, 9, 10, 11, 12, faltou 5. Vírgula embaixo de vírgula, 3 que tira 2, 1. 1,5. Então, isso aqui tem 1,5 de distância. Mas vai dividir em quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou dividir em 5 partes iguais. Então vamos lá.
Quem vezes 5 dá perto do 1 sem passar? É o 0. 0 vezes 5, 0. 1 que tira 1, 1. Abaixo 5. Repare o seguinte, eu cheguei na vírgula, então aqui entra a vírgula também. Eu abaixei 5 décimos. Aí eu pergunto, quantos décimos vezes 5 dá 15 décimos, né? Aí eu vou ter o 3. É 1 inteiro e 5 décimos que vai dar. 3 vezes 5, 15. Aí 5 que tira 5, 0. 1 que tira 1, 0. Quer dizer que cada intervalo daquele tem 0,3 décimos. Então 3 com mais 0,3, não, desculpe, 2,7 com mais 0,3 dá 3,0. 3,0 com mais 3,3, desculpa novamente, 3,0 com mais 0,3 dá 3,3. 3,3 com mais 0,3 dá 3,6. 3,6 com mais 0,3 dá 3,9. 3,9 com mais 0,3 dá 4,2. Então esse ponto azul está onde? No 3,6, ou seja, 3 inteiros e 6 décimos. E se eu fosse representar em fração, eu posso fazer assim, 36 décimos. E posso simplificar se eu quiser. Por 2 vai dar o quê? 36 dividido por 2 dá 18. 10 dividido por 2 dá 5. 18 quintos. Dá para simplificar mais? Não, porque o 5 é número primo, só vai ser divisível por 5. E o 18 não dá para dividir por 5. Então aqui está em forma decimal, aqui está em forma de fração irredutível e aqui está em forma de uma fração equivalente. Resumindo, letra B. B de belezinha. Aula 11. Compreendendo o significado de variável e incógnita por meio de equação linear do primeiro grau. Parte 1. Tarefa do dia. Exercício número 1. Das alternativas abaixo, descreva a equação 3x menos 2 igual a 20. Então, qual é que conta essa história? 3 vezes o x menos 2 é igual a 20. Vamos ver? O dobro de um número, até aqui está certo. O dobro de um número? Não, está errado. É o dobro quando eu faço 3 vezes uma coisa? Não, né? Não pode ser o dobro. O dobro de um número, está errado também. Não pode ser o dobro. Quando eu multiplico por 2, eu faço o dobro. Quando eu multiplico alguma coisa por 3 ou 3 vezes alguma coisa, eu faço o triplo. Ou, droga, não é para aparecer a resposta ainda. O triplo. Então, o triplo de um número tá certo. Isso aqui é o triplo de um número. Um está falando menos e outro está falando mais. E o sinal aqui é menos. Então não poderia ser esse. Menos 2 unidades. É isso a parte aqui, ó. Menos 2 unidades é igual, tá aqui, é igual a 20. Então a correta é letra D. D de Deus. Muito bem. Tranquilo? Exercício número 2. Um grupo formado por estudantes e professores foi assistir a uma peça de teatro. O valor da entrada para um estudante era de R$10 e de R$15 para o professor. Foram gastos R$1.060 com ingressos. Tomando X como o estudante, então X é igual ao estudante, e Y como professor, então Y é o professor, certo? Qual a equação corresponde o valor gasto com a compra desses ingressos? Bom, se eu souber a quantidade de professores e a quantidade de estudantes e a quantidade de professores, eu vou saber o resultado, o quanto que foi pago? Não. Eu sei a quantidade de professores e a quantidade de estudantes. Eu não preciso nem saber nesse caso da sentença, né? Mas se eu soubesse, para eu fazer o cálculo quantos que ia pagar,
Cada estudante paga quantos? R$10. Então eu vou pegar a quantidade de estudantes e vou multiplicar por 10. Ou posso fazer o contrário. R$10 vezes a quantidade de estudantes. Depois que eu tenho esse resultado, eu somo com o valor pago por cada professor. Cada professor, R$15. Mas são mais de um professor. Então vai ser 15 vezes o total de professores. Precisa estar entre parênteses? Não. Por que não? Porque primeiro eu resolvo multiplicação para depois adições e subtrações. Nesse caso, depois adição. Bom, agora que eu sei que cada estudante paga R$10, então é 10 vezes a quantidade de estudantes, mais cada professor paga 15, 15 vezes a quantidade de estudantes, eu vou chegar no valor final, que é quantos? De R$1.000,60. Então, a alternativa que corresponde a isso é qual? A letra B. Ah, professor, mas isso aqui está quase igual. Está quase igual. Está falando que o professor paga 10 e o estudante paga 15. Está errado. A correta é a letra B. B de bonzinho. Aula número 12. Compreendendo o significado de variável e incógnita por meio de equação linear de primeiro grau. Parte 2. Então vamos lá. O primeiro exercício da tarefa era o dobro de um número mais 12 unidades resulta em 38. Qual é esse número? Ah, professor, vou testar. O dobro de 11, 2 vezes 11, mais 12 unidades é igual a 38. Vamos ver? 2 vezes 11, 22. 22 mais 12 é igual a 38. 22 mais 12, 2 mais 2, 4, 2 mais 1, 3. 34 é igual a 38? Não, então não pode ser a letra A. Então eu vou testar alternativa por alternativa? É cansativo, né? Imagine que você está trabalhando numa situação e aí o seu patrão pede para que você resolva essa situação. E ele pergunta, você vai perguntar para ele, cadê as alternativas? Não é assim, né? Quando você estiver trabalhando, você vai ter que resolver os problemas. Então nós vamos resolver sem olhar a alternativa. O dobro de um número, não sei quem é esse número, então 2 vezes o x. Mais 12 unidades é igual a 38. Agora eu vou deixar o x sozinho. Então preste bem atenção. Na hora de eu resolver uma operação, quem eu resolvo por último é o primeiro que passa para lá. Quem eu resolvo primeiro fica para cá. Nesse caso, 2 vezes x mais 12, primeiro eu multiplicaria, depois eu faria a soma. Então eu vou manter o 2x aqui, vou fazer igual a 38. Esse 12 estava positivo, vai para lá, negativo. Então 2 vezes x vai dar 38 menos 12. 2 vezes x é igual a 38 que tira 12. 8 que tira 2, 6. 3 que tira 1, 2. Então vai dar 26. Então agora eu quero descobrir o x sozinho. Quem vezes 2 dá 26? Então o 2 que está multiplicando passa para cá, contrário da multiplicação, divisão. 26 dividido por 2, né? Vamos lá, 26 dividido por 2, 1 vezes 2, 2, sobrou 0. Abaixou 6. Se abaixou, tem que resolver. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Então o x vai valer 13. Tá bom? Então a alternativa correta, 13. Ah, será que é, professor? 2 vezes 13 mais 12 tem que ser igual a 38. Vamos ver? 26 mais 12 tem que ser igual a 38. 26 mais 12, 8, 38. Fechou. É isso mesmo. Letra C. C de Cristo. Exercício número 2 da aula 12. Observe o quadro a seguir. Ele foi preenchido com os valores a serem pagos ao enchermos o tanque de um carro com etanol comum, sendo que o litro custa R$ 3,20. Com base nesses valores e sabendo que uma pessoa pagou R$ 80 para abastecer o tanque do carro com etanol, quantos litros essa pessoa colocou? Então vamos pensar comigo. Vamos ver as informações aqui. Observe o quadro, tá, os valores é de... O litro custa R$
R$3,20. Está aqui na tabelinha. 1 litro custa R$3,20. Com base nesses valores, sabendo que uma pessoa pagou R$80 para abastecer o tanque do carro de etanol, quantos litros essa pessoa colocou? Então eu faria isso aqui, né? Quantidade de X, para eu descobrir o total, é a quantidade de X litros multiplicado pelo quanto que vale cada litro, R$3,20. Mas, como de costume, a gente sempre deixa a nossa incógnita para o lado direito, então ficaria 3,20, lembrando que o zero eu posso apagar, porque o zero à direita depois da vírgula não vale nada, vezes X é igual a o valor que eu vou pagar. Ah, mas eu já sei o valor que eu vou pagar R$80, eu quero saber X. Ah, então eu tenho que fazer quantos vezes 3,2 dá 80, ou posso fazer o inverso, 80, esse 3,2 está multiplicando, passa para lá, dividindo. A hora que eu descobrir o resultado dessa divisão, eu descubro quantos litros foram precisos. Onde que eu vou fazer essa conta? Vou tentar fazer aqui. 80 dividido por 3,2. Bom, outro método de divisão é você não ter a vírgula, você elimina a vírgula. Então você iguala as casinhas primeiro, 80,0 dividido por 3,2, da mesma coisa. Como eu tenho uma casinha para direita, uma casinha na decimal, tanto no 3,2 quanto no 80,0, eu apago a vírgula e achei uma fração equivalente. Agora eu venho fazer a conta. Quem vezes 32 chega perto do 80 sem passar? Se fosse 30 e fosse vezes 3, dava 90, passaria. Então vai ser 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Faz subtração. 0 que tira 4 não dá. Empresta do vizinho. Emprestei uma dezena, tinha nenhuma unidade, agora ficou 10 unidades. 10 que tira 4 dá 6. 7 que tira 6 dá 1. Sobrou 16. Lembrando que o resto sempre tem que ser menor ou sempre tem que ser menor que a chavinha, nunca pode ser maior ou igual. Abaixou o zero, se abaixou tem que resolver. Quem vezes 32 dá perto de 160 ou dá exatamente 160? Vamos tentar o 5. 5 vezes 2, 10. Subiu 1. 5 vezes 3, 15. Com mais 1 que subiu, 16. 0 que tira 0, 0. 6 que tira 6, 0. 1 que tira 1, 0. Acabou minha conta. Quantos reais deu? Quantos reais não? Quantos litros deu? 25 litros. Alternativa C. C de Cristo. Muito bem. Aula número 13. Equações polinomiais de primeiro grau. Tarefa, parte 1. Tarefa do dia. Então são duas tarefas. Essa aqui é a tarefa número 1. Exercício número 1 da tarefa. No Brasil, o número de sapato está relacionado com o tamanho do pé, em centímetros, e é dado pela seguinte fórmula: número é igual a 5 vezes o P mais 28, tudo isso dividido por 4. Quem que eu tenho de variável? Eu tenho o número, que é variável, e o P, que é variável. Uma variável é dependente, a outra é independente. Nesse caso, nesse formato que está, o N depende do tamanho do P, para saber o número do pé. Então, N é o número do calçado e o P é o comprimento do pé. Então, você tem um pezão aí, ó. Nossa senhora, que pé feio. Você vai medir daqui até lá na ponta do pé e em centímetros, tá bom? Qual seria o número do calçado para uma pessoa que tem um pé com um comprimento de 23 centímetros? Então, aqui eu recebi o comprimento do pé. Qual é a variável que eu vou trocar? O N ou o P? É o P, né? Vou até trocar por outra cor para a gente fazer mais sentido. Ó, eu venho aqui, é 23, eu tiro o P e coloco 23. Agora, vou efetuar o cálculo e vou descobrir quantos que vale o N. Repare bem, vou fazer aqui, ó, tudo numa só. 5 vezes 23, nossa que 3 feio. 23 mais 28, tudo isso dividido por 4. Quem eu resolvo primeiro? Ah, professor, divisão ou multiplicação? Nesse caso, eu vou dividir todo mundo que está em cima. Então, eu resolvo tudo que está em cima primeiro. 5 vezes 23. É a primeira coisa que eu vou fazer. 23 vezes o 5. 5 vezes 3, 15. Subiu 1. 5 vezes 2, 10. Mais um que subiu, 11.
Então aqui deu 115. Vou apagar e vou resolvendo. Aqui deu 115. Acabei de fazer isso daqui. Agora eu vou pegar esse resultado e vou somar com 28. Então vamos lá. Mais 28. 5 mais 8, 13. Fica o 3, sobe 1. 1 mais 1 mais 2, 4. Ninguém mais subiu, 1. Então tudo isso aqui vai dar 143. Agora eu vou fazer a divisão de 143 por 4. Opa, já percebi uma coisa. É número ímpar dividido por número par. Não vai dar uma divisão exata. Então eu vou ter que fazer um arredondamento. Mas vamos fazer a divisão primeiro. 143 dividido por 4, na tabuada do 4. Quem vezes 4 chega perto do 14 sem passar? O 4 vezes 4 é 16, mas passou, não pode passar. Então vai ser o 3. 3 vezes 4, 12. 4 que tira 2, 2. 1 que tira 1, 0. Abaixou 3. E se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 4 chega perto do 23 sem passar? 6 vai passar. 6 vezes 4 é 24. Então é 5. 5 vezes 4, 20. 3 que tira 0, 3. 2 que tira 2, 0. Não tem mais ninguém. Entrou nos decimais. Depois da vírgula tem infinitos zeros. Mas não preciso representar. Mas se eu precisar baixar, eu sei que tem lá. Abaixei um 0. Deu 30. 30 centésimos. Quanto vezes 4 vai dar perto do 30 centésimos? É o 7. 7 vezes 4 dá 28. Sobrou 2. Como eu já tenho a vírgula, desço mais um 0, que seria dos... não é do décimos, agora é centésimos. Quem vezes 4 vai dar 20 centésimos? Aí vai ser o 5. 5 vezes 4 matou. Então, o tamanho do pé é de 30, ou do calçado é de 35,75. Aí você olha, os números brasileiros é 32, 33, 34, 35, né? E aí, para arredondar, ele está mais perto do 36 ou mais perto do 35? Né? As duas alternativas tem. Como ele está no 0,75, se eu fosse arredondar para uma casinha só, ficaria 0,8. 35,8, eu vou arredondar para um número inteiro, depende desse número. Se ele for 0, 1, 2, 3 ou 4, ele continua sendo 35. Se ele for 5, 6, 7, 8, que ele é o 9, aumenta 1 no anterior. 35 com mais 1 dá 36. Então, a resposta é 36. Letra C. C de Cristo. Você viu? Parece bastante C de Cristo. Exercício número 2. Agora é o inverso, né? É a mesma fórmula. Vamos lá colocar a fórmula de novo? Opa, peguei amarelo, acho. Número é igual 5 vezes o P mais 28 dividido por 4. Então é o mesmo enunciado aqui, tudo igual, só que muda aqui, ó. Sabendo que a pessoa calça 40, agora eu sei o valor do N. Qual é aproximadamente o comprimento do pé dessa pessoa? Por que fala aproximadamente? Porque o N pode estar arredondado, poderia ser 3,75 arredondado para 40. Então, nós vamos trocar a nossa variável que a gente conhece agora. Qual é a variável que a gente conhece agora? A gente conhece o N. Então, vai ficar N igual a 5 vezes o P mais 28, tudo isso dividido por 4. Agora, preste atenção. Quando eu falo assim, A é igual a 2 mais... Não, quer ver? A é igual a 5. Se eu inverter, 5 é igual a A, tá correto também ou não? Sim, eu brinco muito, eu falava muito isso no ensino médio. Banana é a amarela é a banana. Né? Tanto faz a hora de eu falar, a sentença continua sendo verdadeira. Então, eu posso inverter isso aqui, porque agora quem vai ser minha incógnita vai ser o P. Então o N que estava para cá passa para lá. Opa. Então, ó, reparem bem. N é igual a 5P mais 28 dividido por 4. E se eu falar que 5P mais 28 dividido por 4 é igual a N, é a mesma coisa. Vou trocar o valor que eu conheço. O N vale 40. Agora eu vou começar a deixar o P sozinho. Então tá, qual foi a última coisa que eu fiz aqui? Eu multipliquei o tamanho do pé por 5, somei mais 28, depois eu dividi por
4. Então, se reparar que isso aqui foi o último procedimento que eu fiz, então é o primeiro que eu jogo para lá. Ele está dividindo, vai passar para lá, multiplicando. Quantos que é 4 vezes 40? 40 vezes o 4, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 16. Dá 160. Agora eu tenho uma outra coisa. Quem eu fiz primeiro? Eu multipliquei o 5 pelo P para depois somar 28, ou peguei e somei 28 com P para depois multiplicar por 25? Primeiro eu fiz isso, depois isso. Então esse 28 que está somando vai passar para lá. Vai ficar 5 vezes o P igual a 160. O 28 é positivo, vem para cá, negativo. Então 5 vezes o P é igual a 160 menos 28. Vamos fazer a conta? 0, dá para tirar 8? Não, empresta do vizinho. O vizinho tinha 6 dezenas, fica com 5 dezenas. Uma dezena transformada em unidades dá 10 unidades. 10 unidades com menos 8 dá 2. 5 dezenas que tira 2 dezenas dá 3. Uma centena que não tira nada dá 1. Então tudo isso vai ser igual a 132. Agora, quem vezes 5 dá 132? Ou 5 vezes quem que dá 132? Vou passar o 5 para lá. Estava multiplicando, passa dividindo. Agora é só fazer a conta. 132 dividido por 5. 2 vezes 5 chega mais perto do 13, dá 10. 3 que tira 0, 3. 1 que tira 1, 0. Abaixo 2. Se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 5 dá perto do 32 sem passar? É o 6. 6 vezes 5 dá 30. 2 que tira 0, 2. 3 que tira 3, 0. Tem mais alguém para baixar? Não. Eu entro nos decimais. Tem infinito zero aqui que eu não preciso pôr, não é verdade? Eu desço um deles, o décimos. E aí, quantos vezes 5 vai dar 2 inteiros e 0 décimos? Ou seja, 20 décimos. Vai ser o 4. 4 vezes 5 vai dar 20. 0 que tira 0, 0. 2 que tira 2, 0. Acabou minha conta. Então o tamanho do pé é aproximadamente 26,4 centímetros. Letra D. D de Deus. Próxima aula. Vou apertar pause um pouquinho aqui, vou tomar um gole de água e já volto a gravar. Continuando então, aula 14, equações polinomiais de primeiro grau. Verifique em qual das equações abaixo o valor da incógnita é igual a 5. A menos 5, desculpe. Qual que é o valor da incógnita? Eu vou ler de novo. Verifique em qual das equações abaixo o valor da incógnita igual a menos 5 torna-se a igualdade verdadeira. Fiquei na dúvida agora. Verifique em qual das equações abaixo o valor da incógnita. Eu vou ver se não está faltando nada no exercício aqui, já volto. Vamos lá, vou ler novamente. Verifique em qual das equações abaixo o valor da incógnita igual a menos 5. Então eu estava achando que o A era uma incógnita. Não. A incógnita recebe o valor de menos 5, torna a equação verdadeira. Bom, como ele pede para verificar, eu vou verificar uma por uma até achar verdadeira. Então, a primeira, 2 vezes a incógnita vai valer menos 5. Então, eu vou pôr entre parênteses para dar destaque quem é a nossa incógnita. Menos 5 mais 3 igual a menos 7. Vamos resolver? Primeiro procedimento, 2 vezes menos 5, mais vezes menos dá menos. 2 vezes 5 dá 10. Então 2 vezes menos 5 dá menos 10. Menos 10 mais 3 tem que ser igual a menos 7. Ué, um número. Tem muita gente que fica confuso aqui. Menos 10 com mais 3, o que eu faço? Primeira coisa, olha os sinais. É um número negativo junto com o número positivo. Quando você tem o negativo com negativo com negativo, você soma e mantém o sinal do número maior.
Negativo com positivo, você subtrai e mantém o sinal do número maior. Positivo com negativo, você também subtrai e mantém o sinal do número maior. Positivo com positivo, você soma e mantém o sinal do número maior. Como os dois vão ser positivos, a resposta vai ser positiva, né? Aqui também, como os dois são negativos, você vai somar e ele vai continuar sendo negativo. Então, nesse caso, é um negativo com positivo, eu faço uma subtração. O 10, que é o maior, vai em cima e o 3, que é o menor, vem embaixo. 10 que tira 3 dá 7. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 10 ou 3? É o 10. Qual é o sinal dele? Menos. Então, menos 7 é igual a menos 7. Já achamos a primeira, já vimos que deu certo ali. Caso eu fosse testar as outras, vamos ver essa aqui. Então, o x vale menos 5. Então, menos 5 com menos 20 é igual a 25. Vamos ver? Então, menos com menos, eu faço uma conta de mais. Maior em cima, menor embaixo. 20 com mais 5, 25. Prevalece o sinal do número maior. Maior é 20, é menos. Então, menos 25 é igual a 25. Ah, professor, mas só o sinal? Não, a diferença é grande. Aqui está o 0, o 25 está para cá, o menos 25 está para lá. Dá 50 unidades de diferença. Então não é nem quase igual, é bem diferente. Então isso aqui não poderia ser. Vamos ver a outra? Vamos lá. 10 vezes, não, 10 vezes não. 10 mais 2 vezes a incógnita, que é menos 5, é igual a 20. Vamos ver? 10 mais com menos dá menos. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10 dá 0. 0 é igual a 20? Não, não pode ser também. E a última deu aqui 4 menos 3 vezes o x, que é menos 5. E aí tem que ser igual a menos 11. Então, menos vezes menos dá mais. Copio 4. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 5, 15. Igual a menos 11. 4 com mais 15. 19 é igual a menos 11? Não, também não pode ser. A única que pode ser correta, a letra A. A de amor. Próxima pergunta. Número 2. Observe as expressões abaixo e assinale a que representa uma equação de primeiro grau. E agora? Como que é uma equação de primeiro grau? Só para lembrar. Uma equação de primeiro grau tem uma incógnita. Certo? E ela é representada geralmente por uma letra. Aqui eu tenho alguma incógnita? Não. Aqui é uma sentença matemática, então essa aqui não pode ser. Aqui eu tenho incógnita x. Aqui eu também tenho incógnita x. E aqui 3 vezes x, 3 vezes 5 é igual a 15, que é igual a mesma coisa que 9 mais 6, mas não tem incógnita, então não pode ser equação do primeiro grau. Então ficamos em dúvida entre entre a B e a C. Onde que eu vou definir qual é o grau da minha equação? Quando eu tenho incógnitas e vou procurar a maior potência que tem na minha incógnita. Aqui, ó, 5, eu só tenho essa incógnita. Qual é a potência dela? 2. Então ela é do segundo grau. E aqui, qual é a potência que tem aqui? Alguém pode falar 0, não tem nada, é 0. Qualquer número elevado a 0 é 1, 5 vezes 1 já não é incógnita mais, então não é elevado a 0. Quando você não tem ninguém, é elevado a 1, porque qualquer coisa elevada a 1 é ele mesmo. Então o maior expoente que eu tenho nessa equação é 1, então ela é de primeiro grau. Então não pode ser a B, a resposta correta é a letra C, C de Cristo. Então, o que acontece agora? A gente vem aqui, pode fazer uma revisão rapidinha. Quando eu tenho aqui, ó, 3x ao quadrado mais 5x mais 6, essa é a equação de que grau? Ah, tem o primeiro grau e tem o segundo. Ela é do segundo grau, que é a maior potência que tem. Às vezes eu posso ter isso aqui também, ó.
5x elevado à quarta mais 3x mais 5. Ah, eu tenho elevado a 1 e tenho elevado à quarta. De que grau é? Equação do quarto grau, certo? É sempre o maior grau que define qual é a equação. Aula 16. Resolvendo um sistema de equações lineares do primeiro grau por diferentes estratégias. Número 1. A solução do sistema de equações lineares do primeiro grau a seguir. Então, eu tenho uma situação, eu posso fazer pelo método da substituição, né? E pelo método da adição, certo? O método que eu acho mais fácil e mais eficiente nesse caso é do adição. Vou fazer da adição. Eu vou adicionar a primeira sentença com a segunda sentença. Então lá, x junto com x, eu falo junto porque vai ter jogo de sinal. X junto com x é positivo com positivo, vou somar 2x. Agora, y com menos y. Eu tinha y, tirei y, um mata o outro. Quando você tem a mesma variável com sinais opostos, um mata o outro. Não é só variável, o número também. Agora vou juntar 20 com 6, dá 26. Então, duas vezes o valor do x dá 26. X é igual a 26. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 26 dividido por 2 dá 13. E agora? Ah, professor, mas eu tenho 13 aqui e tenho 13 aqui. Então pode ser a A ou a B. A C não pode ser, a D não pode ser. Falei bobeira aqui. Por que eu falei bobeira? Porque quando eu vou fazer uma situação de equações lineares, primeiro incógnita que aparece é a menor na letra alfabética. Nesse caso é o x e aqui é o y. Então o alfabeto garante isso, né? Se você for fazer A, B, C, D, você vai chegar lá no fim, x, y, z. Então o x vem antes do y. Então a resposta correta aqui, já matei a charada, é a A. Mas vamos achar pelo método da adição ainda. Depois que eu achei o x, eu escolho qualquer uma das duas equações e troco o x. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher a primeira equação. X mais y é igual a 20. Vou trocar o x por 13. 13 mais y é igual a 20. Y é igual a 20. Esse 13 está positivo, vai para lá, negativo. Y é igual a 20 que tira 13. Se você montar a continha, 20 que tira 13. Empresta do vizinho, 10 que tira 3, 7. 1 que tira 1, 0. Então o y vai valer 7. Aqui está a alternativa correta. Tá, professor, você fez o método da adição. Opa, eu falei errado. Aqui está a alternativa correta. Você fez o método da adição. E o método da substituição? Então, como ele fala por diversas estratégias, vou usar outra estratégia aqui. Vou substituir. Eu quero escolher uma das equações, uma ou duas. Vou escolher a segunda equação. Então lá, x menos y é igual a 6. Eu quero deixar o x sozinho. Então x é igual a 6. Esse y que estava aqui negativo vai para o outro lado, positivo, mais y. Então o x pode ser trocado por quem? Por 6 mais y. Agora eu não posso pegar a mesma equação. Eu tenho que pegar outra. Então lá, x mais y igual a 20. Agora eu troco o meu x por quem? Por 6 mais y. Então eu troco aqui, ó, 6 mais y, que é a mesma coisa que x, mais y igual a 20. Agora eu venho aqui e faço uma equação, eu vou resolvendo. 6 mais y dá 2y igual a 20. Mas eu quero descobrir o y sozinho. Então 2y igual o 20 já estava lá. O 6 que está positivo vai negativo. Então 2 vezes o y é igual a 20 menos 6, que vai dar 14. O y sozinho é igual a 14. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então fica 14 dividido por 2. Y é igual a 7. Descobri o valor do y. Agora eu posso escolher qualquer uma das duas equações e trocar o y por 7. Então vamos lá. X mais y é igual a 20. Vou trocar o y por 7. X é igual a 20. O 7 está positivo, vem para cá, negativo. X é igual a 20 que tira 7, 13. Achei também.
Então eu achei o y primeiro, agora é aqui? Não, alfabeto. X, y. Primeiro é o x. Quem é o x? 13. Quem é o y? 7. Alternativa correta, letra A. 2 métodos diferentes para a gente resolver. Aula 16. Resolvendo um sistema de equações lineares do primeiro grau por diferentes estratégias. Exercício número 2. Organize as etapas a seguir e coloque-as na ordem correta e explique a resolução de um sistema pelo método da substituição. Então nós vamos fazer pelo método da substituição. Qual é o primeiro passo que a gente faz? Aqui nós temos nas alternativas, começando com 1, com 3 ou com 7. 1. Volte à equação 1 ou 2 para determinar o valor da outra incógnita. Não pode ser isso, né? Já está mandando a gente voltar no passo 1 e 2, então não. Agora, pode ser a 3 ou a 7. 3. Isole a incógnita escolhida na equação 1 ou na 2. Também não, teve algum procedimento antes, né? Então, provavelmente é essa, a sétima. Identifique as equações com os números 1 e 2. É aquilo que a gente fez, ó. X mais y igual a 20. Aí era x menos y igual a... Quantos que estava lá atrás mesmo? 6. Aí o que acontece? Lembra que ele falou? Primeiro passo, marque as equações com o número 1 e 2. Número 1 e 2. Esse é o primeiro procedimento. Então a resposta correta é B. É o único que começa certo. Mas se eu for continuar, só para vocês entenderem, o próximo procedimento seria a 6. Observe as equações e escolha aquela em que uma das incógnitas está mais fácil de ser isolada. Então eu escolhi isolar x, lembra já hoje no exercício anterior? Deixei o x sozinho, não, desculpa, peguei a de baixo aqui, a equação 2. X menos y, eu peguei o x, deixei o 6, o y que estava negativo foi para lá, positivo. Então eu fiz esse procedimento, escolhi a equação 2. Depois que escolhi a equação 2, isole a incógnita escolhida nas equações 1 ou na 2. No meu caso foi na 2. Esse foi o terceiro passo, certo? Então o quarto passo seria o quê? Então esse é o primeiro passo, esse aqui é o segundo passo, o terceiro passo é o terceiro também mesmo. Aí o próximo seria o quinto aqui na sequência. O quarto passo seria o quinto. O que ele faz? Na outra equação, substitua o valor da incógnita pelo valor isolado. Então a outra seria 1. X mais y igual a 20. Eu troquei o x por 6 mais y. 6 mais y. Então já fiz esse procedimento aqui também, né? Aí o quinto passo seria o quê? O quarto na lista lá. O quarto? Eu fiz errado aqui. Eu fiz errado. Observe as equações, esse daqui, ó, que era o segundo passo, é aqui na verdade. Aí o quarto passo, resolva a equação e determine o valor da primeira incógnita. Quando eu resolvi a equação, chegamos a 2y igual a 14, y igual a 7. Achei a primeira. Então esse foi o nosso primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto passo. Aí o próximo passo, volte na equação 1 ou 2, para determinar o valor da incógnita. Determinei. Aí volte aqui. Aí por fim, responda o exercício com a solução do sistema. Solução do sistema é igual. Quem é o x? X era 13 e o y 7. Final, pronto. Então a resposta correta aqui nesse caso, a letra B. O procedimento é nessa sequência. Aula 17, resolvendo um sistema de equações lineares de primeiro grau por diferentes estratégias, parte 2. Resolva mentalmente o sistema de equações de primeiro grau a seguir e assinale a alternativa que mostra a solução correta. Bom,
explicar para vocês mentalmente sem rabiscar vai ser difícil, mas eu vou tentar aqui. Então o que acontece? Eu vou rabiscar só para mostrar para você o que eu estou pensando. Então a primeira coisa que eu fiz na minha cabeça aqui, eu juntei esses dois aqui, eu sei que deu 2A. Na minha cabeça está o 2A. Aqui eu já fiz o corte mentalmente. E aí eu somei aqui, 8 mais 2, 10. Eu fiz pelo método da adição. Aí na minha cabeça eu pergunto, quem vezes 2 dá 10? E já descubro que o meu A vale 5. Então já descobri que o meu A é 5. Aí eu peguei a primeira equação na minha cabeça e coloquei A mais B é igual a 8. E eu sei que o A vale 5. Eu perguntei na minha cabeça. 5 mais 3 dá 8. Na minha cabeça eu posso contar com o meu dedinho. 5, 6, 7, 8. Levantou 3 dedos aqui na minha mão. Então no B vale 3. Achei a solução do sistema. O A vale 5 e o B vale 3. Isso tentando falar para vocês como que eu fiz mentalmente, né? Eu vou apagar e vou falar fazendo para vocês verem. Olha lá. Então A mais A, 2A. O B já era. 2A é igual a 8 mais 2, que dá 10. Então 2 vezes o A dá 10. Então 2 vezes quem que dá 10? É 5. Já descobri. O 5 vale, o A vale 5. Aí eu peguei a primeira equação. 5 mais quem que dá 8? A é 3. Então eu já descobri. O A vale 5 e o B vale 3. Está aqui a resposta, tá? Mentalmente eu fiz isso. Ali está marcando 8. Eu acho que eu marquei errado na hora de subir. Porque não faz sentido, ó. 8 mais 2 dá 10. 8 menos 2 dá 6. Então é erro aqui no PowerPoint. Eu vou arrumar e a gente já continua. Continuando. Agora sim vai vir certinho. Qual é a resposta correta? C. 5 e 3. Exercício número 2 da aula 17. Uma questão da FUVEST adaptada. Um supermercado adquiriu detergentes nos aromas de limão e coco. Vamos marcar aqui. Limão vai ser o L, coco vai ser o C. A compra foi entregue e embalada em 10 caixas com 24 frascos em cada caixa. Então era 10 caixas com 24 frascos em cada caixa. Sabendo que cada caixa continha 2 frascos de detergente a mais no aroma de limão do que no aroma de coco. Os números de frascos entregues no aroma de limão foi sisteminha linear, né? A gente sabe que ao todo foi quantos? 10 caixas com 24 frascos. Então ao todo foi 240 detergentes. Então a quantidade de limão mais a quantidade de coco é igual a 240. Só que aqui não ajuda muito. Pode ter 1 de limão e 239 de coco. Mas tem mais uma informação. Eles falam assim: sabendo que a caixa continha, cada caixa, né, continha 2 frascos de detergentes a mais do que o aroma de limão. Então a gente sabe o seguinte: limão tinha 2 frascos a mais do que a quantidade de coco. Então eu posso falar que a quantidade de limão em cada caixa é igual a 2 mais a quantidade de coco. E aí, dependente se for 2 caixas, 3 caixas ou 4 caixas, vai ter a mesma coisa. Então eu posso saber que... Calma aí, deixa eu apertar pausa aqui. Aqui assim, ó, vou refazer essa parte aqui. Quando eu falo limão mais coco é igual a 240, eu tenho que entender que em cada caixa não tinha 240. Vamos pensar primeiro em cada caixa. Então cada caixa tinha 24. Então vamos pensar nas caixas, certo? Até o porquê quando ele fala que em cada caixa
a quantidade de limão era 2 frascos a mais do que de coco, eu não posso falar no geral, eu tenho que falar nas caixas. Então em cada caixa a sequência é essa: a quantidade de limão mais a quantidade de coco é igual a 24. Em cada caixa a quantidade de limão é igual à quantidade de coco mais 2. Então aqui poderia fazer pelo método da adição? Poderia, mas uma variável já está isolada, já está colocada em evidência, ela está sozinha. Então eu vou fazer o que? Eu vou substituir, vou usar o método da substituição. Vou pegar a primeira equação e vou substituir o L pelo valor que eu consegui. Então vamos lá, L mais C é igual a 24, mas eu sei que o L é a mesma coisa que 2 mais C. 2 mais C é igual a 24. Agora eu vou equacionar. 2 mais C, 2C igual a 24. Agora 2C é igual a 24. Esse 2 está positivo, vai para lá, negativo. Vou continuar aqui em cima. 2 vezes a quantidade de coco é igual a 24 menos 2 dá 22. E aí, quantidade de coco é igual a 22. O 2 está multiplicando, passa dividindo. A quantidade do aroma de coco é 22 dividido por 2 dá 11. Então a quantidade de coco é igual a 11. E agora para eu descobrir a quantidade do aroma de limão? Eu sei que na caixa tem limão mais coco é igual a 24. É só eu trocar o coco por 11. Aí eu sei agora que a quantidade de limão mais 11 dá 24. Então a quantidade de limão é igual a 24. Esse 11 está positivo, vai para lá, negativo. A quantidade de limão em cada caixa é de 13. 13 frascos. E vamos fazer a sentença para ver se está certo? A de limão é 13, a de coco é 11. A limão tem 2 a mais que a de coco? Tem, então tá certo. Ah, professor, mas não tem alternativa. Lembre-se, isso aqui é em cada caixa. Quantas caixas foram compradas? 10. Então 13 vezes 10 vai dar 130. Alternativa correta, letra C. C de cavalo. 18ª aula, última aula, vai vir mais só 2 exercícios agora para a gente terminar de corrigir. Representação geométrica de um sistema linear de primeiro grau no plano cartesiano. Assinale o ponto que pertence ao segundo quadrante. Então lembrando, nós temos 4 quadrantes. O X, que é a abscissa, e o Y, que é a ordenada. O I ele é cruzado no centro, fazendo umas retas perpendiculares. E aqui, esse aqui a gente chama ele de origem. Origem, onde tanto o X quanto o Y é 0. Para cá são os números positivos. 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E para cá seriam os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. No Y, para cima são os positivos, 1, 2, 3 e assim por diante. No Y, para baixo são os negativos, menos 1, menos 2, menos 3. E aí ele quer saber o seguinte: assinale o ponto que pertence ao segundo quadrante. Só para lembrar, primeiro quadrante é aqui, ó. Primeiro, aí é sentido anti-horário. Segundo, terceiro e quarto. Agora eu quero descobrir qual está no segundo quadrante. O 6 e o 3, ele anda no X até o 6 e anda no Y até o 3. Esse aqui é o ponto A, ele está no primeiro quadrante, então não pode ser ele. O B, o X vale menos 3 e o Y vale menos 8. Está aqui mais ou menos, ponto B. Opa, esse está no segundo quadrante. Então, se não aparecer outro para deixar a gente confuso, a resposta correta é a letra B. O C, ele está no menos 5, mais ou menos aqui, e no 3 positivo. Não, desculpe, viajei aqui no Menezes. Ele está no menos 5, então ele vai estar aqui, ó, menos 5. Ah, parou, equivocou aqui. O D está no menos 3 e no menos 8.
Nossa senhora, que travada que deu aqui. Menos 8. Aqui é o B. O B está no terceiro quadrante. Não pode ser ele também. O C está no menos 5, que seria mais ou menos aqui. E no 3 positivo. Aqui é o ponto C. Então o ponto C, sim, está no segundo quadrante. Então por enquanto ele é o correto. O ponto D está no 3 positivo e no 5 negativo. Ponto D. Então cada um está em um quadrante. O A está no primeiro quadrante. O C está no segundo quadrante, o B está no terceiro quadrante e o D está no quarto quadrante. Resumindo, quando eu estou falando de quadrante, no primeiro é x positivo, y positivo. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, o x é negativo e o y também é negativo. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo, certo? No caso aqui é correta a letra C. C de Cristo. Exercício número 2. Esse exercício eu achei muito, assim, para judiar mesmo, né? Porque ele não faz cálculo, não precisa. Só que você vai formar palavras, vai formar uma sentença, uma escrita. E aí, às vezes, eu posso falar assim, no exercício do primeiro colegial, tem um exemplo muito bom lá. Eu fiz uma frase usando as palavras que tinha disponível, que estava correta, só que o sistema ia corrigir errado, porque não é do jeito que ele, quem criou, quis. Né? E em matemática tem mais de um jeito de falar. Por exemplo, eu poderia falar que A mais 3 é igual... vou dar outro exemplo. 2 mais 3 é igual a 5. Mas quem criou colocou que 3 mais 2 é igual a 5. Então, tanto esse quanto esse são verdadeiros, mas só esse que vai contar, porque quem criou não pensou em colocar 2 mais 3, e sim 5 mais 3. Então, vamos lá no passo a passo. Que nem eu estava conversando com alunos do primeiro colegial, primeira dica que a gente dá é, vai começar uma frase, começa com letra maiúscula. Então, ou essa palavra é a primeira, ou a letra O é a primeira. Né? Olha lá, as palavras estão desordenadas, reordene-as, pois, quando estiverem na ordem correta, mostrarão a relação entre os coeficientes da reta e o plano cartesiano. Então, eu acho que deve começar com a palavra o. O. Não, lá, viu? É quando. Então, quando... deve ser quando o coeficiente... quando o coeficiente A for positivo, tá falando de negativo, positivo, aí vai falar sobre as ordens. Aí eu poderia falar primeiro, quando o coeficiente A for negativo, mas aqui ele vai falar aqui em primeiro, for positivo. Mas eu poderia começar, quando o coeficiente A for negativo, a sua reta é decrescente. Quando ele for positivo, a sua reta é crescente. Mas como quem criou e escolheu o positivo primeiro, o aluno que escreveu da forma que eu falei que está certo também, o sistema lá do Tarefa São Paulo vai corrigir errado. Então, quando o coeficiente A for positivo, a reta é crescente. Quando ele for negativo, ela será, no caso ela é, decrescente. Então preste bem atenção. Eu poderia fazer tranquilamente isso aqui, ó. Quando o coeficiente for negativo, vírgula, a reta é decrescente, vírgula, quando for positiva, ela será crescente. Entenderam que eu poderia usar as mesmas palavras
e escrever uma sentença verdadeira do mesmo jeito? Então eu não gostei desse sistema aqui do Tarefa São Paulo. Continuando. Agora, única letra maiúscula para começar a próxima frase é o. O, acho que é coeficiente B. O coeficiente B indica o lugar em que corta, não lá, viu? Em que a reta, eu ia colocar em que corta a reta, estaria certo também. Só que eles vão colocar em que a reta corta o eixo Y. Então, só para lembrar, agora o que ele todos quiser falar aí, coeficiente A é que multiplica o x. Se ele for positivo, a reta é crescente. Se ele for negativo, a reta é decrescente. O B pode ser positivo ou negativo, ele indica aonde ele corta o Y. Se ele passar aqui embaixo, ele é negativo. Se ele passar aqui em cima, ele é positivo. E se ele não existir, ele passou no zero. Se não tiver ele, ele passou no zero. Tranquilo? E por aqui nós finalizamos as nossas correções do Tarefa São Paulo até nesse momento, até a 18ª aula, né? Então não esqueçam de rever para estudar para a prova de terça-feira. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.